Resumão sobre o que é Israel e o que é Palestina. Aqui é a Sara, sua professora de hebraico. Você está no canal Cultura Israel. Não esquece de se inscrever e deixar um like. Em 1947, Israel recebe o direito de retornar para suas terras através de uma votação na ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Além de presidir a sessão, o voto do diplomata foi decisivo para um desempate e assim, em 14 de maio de 1948, Israel declara sua independência. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Mas talvez você se pergunte, quando foi que Israel perdeu as suas terras e o povo ficou aí disperso pelo mundo? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas romanas lideradas por um imperador chamado Tito invadiram Jerusalém, queimaram o templo. Apesar de muitos judeus permanecerem naquela região desolada, a grande maioria se espalhou pelo mundo. Olha, quando eu falo judeus, me refiro à principal tribo atacada, aquela que habitava em Jerusalém, tribo de Judá. E claro, também ali estavam os benjamitas, tribo de Benjamim. Continuando a história, desde essa destruição, o povo perdeu a sua nação, a sua autonomia, perderam o seu nome, Israel. O tal romano que nós mencionamos, vitorioso, é uma forma de escancarar também a sua vitória e marcar aquele dia, registrou em um arco comemorativo os romanos levando utensílios sagrados do Templo de Jerusalém, que até hoje está registrado como a maior vergonha de Israel. Se você quiser ir visitar, esse arco está em Roma, em um lugar bem turístico. Ainda falando sobre os romanos que tinham domínio total sobre a região de Israel, como forma de humilhação aos judeus, eles trocaram, apagaram o nome Israel ou qualquer outra menção, algo que estivesse relacionado aos judeus, e passaram a chamar aquelas terras de Filistim, uma forma de provocação aos judeus que historicamente tinham os inimigos filisteus. O P e o F no hebraico são as mesmas letras. A letra P, o nome ficou Palestina. Lembrando que tirando só um pontinho da letra P no hebraico, fica a letra Fei. Após a mudança de nome da região, todas as pessoas que lá nasciam, sejam judeus, árabes, passaram a ser chamados de palestinos. Isso mesmo. Pessoal, muitos impérios passaram pelo então chamado de território palestino. Muitos conflitos, invasões a Jerusalém. É por isso que a gente vai adiantar a história e chegar na Primeira Guerra Mundial. Nessa época, quem estava dominando o então território palestino, a antiga Israel, era um grande e poderoso império, o Império Turco-Otomano, que por sua vez eram muçulmanos. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial chega ao fim e a consequência para o antigo território de Israel foi a seguinte: os britânicos derrotaram o Império Otomano e passaram a dominar a então terra de Israel, que havia sido batizada pelos romanos como Palestina. Estão conseguindo acompanhar? Debaixo aí já do poder britânico, aquele território começou a ser chamado de Mandato Britânico da Palestina. É isso mesmo. Quem lá nascia, seja árabe ou judeu, tinha um documento, tinha um passaporte britânico/palestino. Pessoal,
Agora nós vamos voltar ao começo do vídeo. Em 1947, uma data já depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU decide, por meio de votação, dividir os territórios. E assim, eles determinaram que haveria um Estado palestino e um Estado judeu. Israel recebeu as partes mais secas, desérticas, locais cheios de malária, mas o povo estava cheio de esperança, cheio de alegria de poder retornar depois de quase 2000 anos. Eles começaram um país do zero. Olha, vale a pena lembrar que o povo judeu ainda tinha em seu corpo as marcas do antissemitismo e do Holocausto. Verdadeiros sobreviventes que renasceram das cinzas. Pessoas que carregavam lembranças dolorosas da Segunda Guerra Mundial e do genocídio de milhões de judeus. De acordo com os judeus e muitos estudiosos da Bíblia, esse retorno aí foi o cumprimento de uma profecia descrita no livro de Ezequiel. Mas nem tudo são flores, principalmente para o povo judeu. Logo após Israel ter sua independência declarada, todos os países árabes ao redor de Israel se uniram e não aceitaram a partilha da ONU, não aceitaram a criação de 2 estados. Foi aí que começou a guerra árabe-israelense. Tá bom, Sara, mas como acabou essa guerra? Que fim teve? Milagrosamente, Israel venceu a todos os seus inimigos. Todos os países árabes perderam. Israel então ampliou o seu domínio por uma área de 20 mil quilômetros quadrados, 75% da superfície da Palestina. O território restante foi ocupado pela Jordânia, que anexou a Cisjordânia, e pelo Egito, que ocupou a faixa de Gaza. Vieram outras guerras também, como a Guerra dos 6 Dias, a de Yom Kippur e outras mais. Nenhuma dessas batalhas foram iniciadas por Israel. Porém, Israel venceu a todas elas. A Guerra dos 6 Dias foi uma das mais importantes para Israel, pois eles conquistaram mais territórios, e o mais importante deles foi a Velha Jerusalém. Até então, os judeus não podiam sequer chegar perto do Muro das Lamentações, da única parede que restou do segundo templo. אני יורד ברגע זה, אני יורד כמה מדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי. ברוך אתה אדוני מנחם ציון ובונה ירושלים. לשנה הזאת בירושלים הבנויה. Todas essas batalhas e conflitos mudaram o mapa de Israel. Eles conquistaram territórios, negociaram outros. A faixa de Gaza, por exemplo, o antigo lar do povo filisteu mencionado na Bíblia, onde agora é controlada pelo Hamas, teve seu território anexado ao território de Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Em conformidade com os acordos de Oslo, em 93, a autoridade palestina se tornou responsável pela administração que governa locais palestinos. Israel, apesar de ter direito sobre aquele território, pois o país venceu as várias guerras que lhe foram impostas. No ano de 2005, mesmo assim, Israel decidiu se retirar de uma vez por todas da faixa de Gaza. Até mesmo famílias de judeus que ali viviam entre os palestinos foram retiradas à força daquele território. Já em 2007,
o Hamas subiu ao poder através de eleições. Logo após isso, o Hamas entrou em conflito com os seus opositores e ocorreu uma batalha civil dentro da própria faixa de Gaza, que resultou em várias mortes. Durante os anos a seguir, 2008, 2012, 2014, 2021 e agora em 2023, o massacre do povo judeu, o Hamas sempre lutou contra Israel e não pelos direitos dos palestinos. A verdade é que o Hamas sempre se concentrou em destruir Israel, enquanto Israel, um jovem Estado, sempre focou em crescer em tecnologia, segurança. E não é à toa que Israel está em uma lista de países de primeiro mundo, um país do tamanho do estado de Sergipe, no Brasil. Um país cercado por inimigos que, ao invés de se vitimizar, sucumbir em seus problemas, sempre se levanta. Israel vende tecnologia, vende segurança, tem um exército invejável. E sabe o que faz o país, a população e o exército tão forte? Os problemas que eles enfrentam, pois após cada batalha eles saem mais fortes, mais destacáveis. E é por isso que Am Israel Chai, que o povo de Israel vive.